dia, queridos, graça e paz. Hoje nós estaremos estudando a lição 4 da nossa revista, a revista Palavra Viva, Deus nas Histórias da Bíblia. E a nossa lição 4 é O Rei Eterno. Tem como subtítulo a história de um rei jactancioso da Babilônia. Nosso texto básico está lá em Daniel 4, do verso 1 ao verso 37. Eu já vou pedir aos irmãos que deixem as suas Bíblias abertas lá no livro de Daniel, que a partir no segundo ponto da nossa lição, nós vamos ler alguns versículos sobre a história do rei jactancioso da Babilônia. Então nós vamos orar para dar início à nossa escola dominical nesse domingo. Feche os teus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que nós temos de estar estudando a Tua Palavra, de estar, Senhor, voltando até as Tuas Escrituras, Senhor, para que a gente possa entender e conhecer mais do nosso Senhor e entender mais daquilo que o nosso Deus quer nos falar. Deus, que durante toda essa manhã o Senhor nos direcione no estudo da Sua Palavra. Nós assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, o tema da nossa lição é o Rei Eterno. E eu vou começar com uma pergunta. Uma afirmação, não uma pergunta. É a afirmação que diz: nada dura para sempre. Então eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho sobre essa afirmação. Nada dura para sempre. Se a gente for olhar nas civilizações, se a gente for olhar os reinos na Bíblia, no Antigo Testamento, as civilizações, até quando nós estudamos história no colégio, nós começamos a ver que todos os reinos, eles foram sobrepostos por um outro reino. Vou botar como exemplo, só dois exemplos. O exemplo do Egito, que tombou frente à Síria. O outro exemplo, continuando, né? Logo na sequência, a Síria foram superados pelos babilônicos. E assim a gente vai continuar, Atenas, Roma. Então, os impérios que foram sendo, cada um foi finalizado ou que não duraram para sempre. Até mesmo a afirmação que eu iniciei essa aula: nada dura para sempre. E uma outra coisa que a gente pode observar no segundo exemplo sobre nada dura para sempre, eu vou projetar agora uma imagem do ciclo da vida. E nesse ciclo da vida a gente vai poder tirar algumas conclusões. Então dá uma olhada nesse slide que eu estou projetando agora. Se a gente olhar para essa imagem, a gente vai ver desde o nascimento, o envelhecimento. Então tem o nascimento até a morte. A gente tem o ciclo da vida. A gente tem que nada dura para sempre e está incluído a nós mesmos, do nascimento até a velhice e morte. Então, o que a gente pode tirar de lição nesses dois exemplos que eu dei? O exemplo das civilizações e o exemplo do ciclo da vida. A primeira coisa que a gente pode pensar é que o tempo passa. O tempo passa para as civilizações, o tempo passa para cada um de nós, tanto você quanto eu. E a gente pode observar também que existe um início, um meio e o fim. E também podemos tirar uma conclusão que existe um tempo e existe também momentos. Então a história conta momentos, quando eu falei do Egito, o tempo daquela civilização, mas o tempo passou. A minha vida e a tua vida, eu brinco às vezes a questão da idade, que às vezes eu falo assim: quando eu era garoto, fulano de tal já era velho. Hoje eu já estou ficando um senhor. Logo, aquela pessoa tem muito mais idade do que ela fala que tem. Então, se a gente pode observar, o tempo passa para todos nós. O tempo passa para você e o tempo também passa para mim, como está passando.
E outra coisa que a gente pode observar naquela imagem, no slide que eu mostrei, e também a questão das civilizações, a gente pode observar que nós somos finitos. Nós não somos eternos. E se a gente for pensar, fazer uma pergunta agora para você, e Deus? Será que se aplica a mesma afirmação que eu falei para você e para mim, e para as civilizações? Nada dura para sempre? Eu posso fazer essa afirmação em relação a Deus? Olha, queridos, para Deus, essa afirmação, ela não se encaixa. Ela não se encaixa na afirmação que nada dura para sempre. Ela não se encaixa em relação ao tempo. Deus não tem início, meio e fim. E também não se encaixa a questão de ser finito. E a gente vai começar a estudar a nossa lição, como o tema diz, o Rei Eterno. A gente vai começar no nosso primeiro ponto, que diz o Pai Eterno. Isaías, nós vamos ler nesse ponto 1, o Pai Eterno, Isaías 40, verso 28. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? O seu entendimento é insondável. Então a gente vai ver aqui nesse primeiro momento a palavra de Deus informando que o nosso Deus, o Pai Eterno, então a Bíblia diz logo na parte A do versículo, não ouviste que o eterno Deus. Então uma coisa que a gente vai começar a estudar agora é sobre a eternidade de Deus. O outro texto é Jeremias 10:10, e eu também gostaria de ler com os irmãos, que diz: mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra estremece diante do seu furor e as nações não podem suportar a sua ira. Então, nesse primeiro momento, a gente vai dizer que Deus durará para sempre. A própria palavra de Deus diz que Deus é eterno. Então, se a gente for olhar naquelas perguntas que eu fiz anteriormente, esse texto responde à questão da pergunta, da afirmação, nada dura para sempre. Então o nosso Deus não se encaixa nessa afirmação. A questão do tempo, início, meio e fim, Deus também não se encaixa nesse tempo, em relação ao tempo. E Deus também não se encaixa de ser finito. O nosso Deus é eterno, é o Deus infinito. Somente Ele, somente Deus não tem início, meio e fim. Ele é eterno por sua própria natureza. E a gente vai ver isso lá no Salmo 90, verso 2, que diz o seguinte, a palavra de Deus: antes que os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes que existisse, que formasse os montes, a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, antes que tudo fosse criado por Ele, Deus já existia. Já no Salmo 102, verso 27, diz: mas tu és o mesmo, os teus anos não terá fim. Mais uma vez, um versículo confirmando da eternidade, do atributo de Deus, eternidade, da característica de Deus, a eternidade. Apocalipse 1:8, que diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando a gente fala de eternidade, queridos, a gente lembra de durar para sempre, ser finito ou ser infinito. Nós somos conduzidos num pensamento em relação ao tempo. Então a gente pensa sempre no tempo. Eternidade, a eternidade deve ser muito tempo. Ou o meu tempo de vida, 70, 80, 90 anos, 100 anos, é um tempo considerável.
O tempo começou a existir quando lá em Gênesis 1:1 o Senhor fez, no princípio criou Deus o céu e a terra. Ali começa a contar o tempo. E nós gostamos muito do nosso tempo no tempo. Nós gastamos o nosso tempo no tempo. Nós gastamos toda a nossa existência vivendo de momento. A nossa capacidade de entender tempo é a questão de momento. Nós lembramos sempre de alguns momentos ou de fases do passado, vivemos o nosso presente e imaginamos o nosso futuro. Então a gente tem a questão de momentos, passado, presente e futuro. E Deus não é assim. Ele não tem essa sucessão de momentos. Ele é eterno. Ele transcende. Deus vai além do tempo. Não podemos comparar o nosso tempo com o tempo dele. Deus vive além do tempo. Eu sempre gosto de trazer para a minha aplicação, e muitas vezes quando eu dou aula de aplicação em relação que Deus está para além do tempo, está para além do universo, porque Ele é infinitamente maior, Ele transcende a toda a criação, e principalmente a questão do tempo. Deus transcende a esse momento. Por isso a perspectiva sobre o tempo de Deus é tão diferente. A gente vai lembrar do versículo lá de 2 de Pedro 3,8, que a palavra de Deus diz assim, a parte finalzinho do versículo, que fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então a gente pode observar que a questão do tempo, ela em relação a Deus, é diferente do nosso tempo. Na nossa revista, o autor da lição, ele coloca como os teólogos medievais entendiam e podiam responder sobre a eternidade. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos, porque é algo bem interessante e algo que dá uma ideia quando nós falamos a questão do nosso tempo, que nós vivemos momentos e tempo a tempo, e Deus que está para além do tempo. Então preste atenção que eu vou ler. O que compararemos à eternidade de Deus? Ele começa com essa pergunta. E ele fala assim: os teólogos medievais diziam que a história humana é como uma jornada ao redor da base de uma montanha. Deus está sentado no topo da montanha e vê toda a história acontecendo de uma só vez. Não é passado ou futuro para ele. Para Deus é somente presente. O fato de que Deus é eterno não significa que ele é imóvel. Deus não é estático e ele é o Deus vivo, cheio de energia e força. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, eu acho que é um bom exercício para todos nós, porque o tempo ele passa para nós, e uma das coisas que nós precisamos é exercitar o nosso cérebro, a gente exercitar a nossa memória, a gente trabalhar com a nossa memória. Então, quando eu li sobre essa questão dos teólogos medievais, eu comecei a pensar, um grande monte, e ali embaixo toda a minha história, todo o meu contexto de momentos e tempo. E sobre esse monte está Deus olhando para baixo, vamos dizer assim, onde Ele está vendo todo o contexto da minha história, todo o contexto da tua história. Está vendo tudo, o presente. Nós só conseguimos, como eu falei anteriormente, nós conseguimos lembrar e vivenciar momentos do passado. Então imagine na base, você tem no seu caminhar, tem o teu passado, e tem o seu presente, e mais à frente tem o futuro. Deus consegue ver todo esse momento. Eu até estou olhando para baixo para que vocês tenham essa ideia de olhar para baixo, e Deus está vendo a nossa história nesse contexto todo.
do presente de Deus, porque Deus está além do meu tempo, do teu tempo, do tempo que nós entendemos como a nossa vida, queridos. Então, a gente entender que, sendo Deus, Ele é eterno, por sua natureza. Então, todas as coisas associadas a Ele são eternas. A gente escutou na semana passada, na mensagem do presbítero Fernando, ele falou sobre os atributos comunicáveis. Eternidade é um atributo que não é comunicável. É um atributo específico de Deus. É um atributo dele. E esse atributo faz parte da característica de Deus, que todas as coisas associadas a Deus são eternas. Então nós estudamos, ele falou sobre o amor, que é comunicável a nós. Sobre o atributo da bondade, que é comunicado a nós. Mas para nós, o amor, a bondade, ela tem um fim, né? Porque nós morreremos, nós acabaremos, a nossa história aqui na Terra vai acabar. Mas para Deus, a bondade e o amor é eterno, porque Deus é eterno. Por isso que quando eu li esse ponto, que sendo Deus eterno, por sua natureza, então todas as coisas associadas a Ele são eternas. Olha o que diz 1 Crônica 16:34, é um versículo muito conhecido. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. A minha versão, porque o seu amor dura para sempre. A característica, o atributo, de eternidade de Deus está trabalhando, está junto com o amor que dura para sempre. Algumas versões, tem uma outra versão aqui em casa que fala que a misericórdia, a sua misericórdia dura para sempre. Então a eternidade de Deus está além do que nós podemos entender. O que conseguimos entender é que a eternidade é da própria essência de Deus. É um atributo de Deus. Deus é eterno. Todas essas coisas que a gente falou aqui, as coisas criadas, ela não dura para sempre. Nós temos o início, o meio e o fim. A eternidade, eu estou repetindo isso, ela faz parte da natureza de Deus. E a eternidade é indispensável para todos os seus demais atributos. A gente vai trabalhar um pouquinho com a imaginação. Vamos dizer que um Deus, um D minúsculo, tá, queridos? É uma imaginação. Até para a gente explicar a questão que a eternidade é indispensável para todos os outros atributos. Então vamos imaginar junto comigo aí um Deus, um D minúsculo, onde ele se intitula um Deus D minúsculo, que possui só dois atributos. Ele possui o amor e a bondade. Só vou colocar esses dois. Mas ele não tem eternidade. Ele não possui o atributo de eternidade. Logo, esse Deus com D minúsculo é um Deus finito. Então é um Deus bom. É um Deus bom, ele tem o atributo da bondade. Porém, essa bondade não é o tempo todo. E é um Deus amoroso, mas esse amor não dura para sempre. Logo, estamos diante de um Deus temporário. E sendo um Deus temporário, ele não é Deus. Então o nosso verdadeiro Deus, Deus com D maiúsculo, é o Deus que ele possui a eternidade, e a eternidade ela vai ser indispensável para todos os outros atributos de Deus. Eu vou repetir o texto de 1 Crônicas 16:34. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor ou a sua misericórdia dura para sempre. O que nós já podemos resumir o que nós aprendemos nesse primeiro ponto, onde nós falamos do Pai Eterno? Nós podemos resumir, primeiro, que
que toda a criação é passageira e submetida ao tempo. Tanto você quanto eu somos submetidos ao tempo. Nós temos início, meio e fim. Lembra das civilizações. Elas tiveram início, um apogeu muito grande, mas hoje muitos, como nós vamos ver a Babilônia, somente relíquias, imagens, ideias de como era, relatos históricos, mas que não existe mais. Mas Deus, nós aprendemos que Deus é eterno e tudo associado a Ele é eterno. Nós vamos falar sobre morte eterna e vida eterna. Ele tem esse atributo, temos atributos de Deus da eternidade e que confirma que é Deus e que em Deus é verdade, que quando ele diz que aqueles que não estão com o Senhor vão para a morte eterna e aqueles que estão com o Senhor vão para a vida eterna. O outro ponto que nós aprendemos é que a eternidade de Deus é indispensável a todos os outros atributos para que ele seja realmente Deus. Foi o nosso exemplozinho do Deus de D minúsculo. É o Deus temporário, mas o nosso Deus, como nós estudamos em Isaías 92, quando nós estudamos em Salmo 90, verso 2, e quando nós estudamos no Salmo, se não me falha a memória, 102, verso 27, que esse Deus, o nosso Deus, é o Deus eterno, o Deus que dura para todo sempre. Queridos, no ponto 2 da nossa lição, ele vai falar sobre a monarquia limitada. É agora que você já abriu a Bíblia, lá no livro de Daniel, capítulo 4, que a gente vai estudar sobre o rei jactancioso. A nossa lição, a introduçãozinha fala assim: não há uma história bíblica sobre a eternidade de Deus na Bíblia. Como poderia haver? A história ocorre em tempo. Sempre tem um começo, um meio e um fim. Mas o atributo divino de eternidade significa que Deus não tem começo, meio e fim. Porém, existe uma história que ensina algo sobre a eternidade de Deus. A história do jactancioso rei da Babilônia. Jactancioso, fui ao dicionário, e jactancioso é o que se manifesta com arrogância e tem alta opinião de si mesmo. É vaidoso e orgulhoso. Para a gente ter uma noção sobre o que nós vamos estudar, a gente pode observar, primeiro, quem que local é esse, que lugar é esse e que rei é esse. Então a gente precisa saber primeiro que lugar é esse, qual era a característica desse reino e quem era esse rei. Então eu vou começar dizendo que local é esse. Característica da Babilônia. Babilônia foi a maior cidade do mundo, renomada por sua riqueza e educação. Situada no poderoso rio Eufrates, suas muralhas tinham 91 metros de altura, 22 metros de largura e 96 quilômetros de circunferência. De cada lado da cidade havia 25 portões de bronze. No centro de tudo ficava o parque onde o rei morava, com 9.650 metros quadrados. Essa era a Babilônia. E o rei era o monarca era o rei Nabucodonosor. E nós vamos observar durante a leitura de alguns versículos do capítulo 4 de Daniel, essa característica dele, um rei orgulhoso, aquele que tinha arrogância, alguém que se confiava no poder próprio dele. E vai ver como a gente pode entender a eternidade e entender também a soberania de Deus.
Então eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo no livro de Daniel, no capítulo 4. A gente vai ver o título desse capítulo, fala: o rei Nabucodonosor tem outro sonho. Então ele tem um sonho e ele relata esse sonho, né? Nos versículos anteriores ele começa a falar, eles chamam, no versículo 7, ele chama os magos, os adivinhos, os astrólogos, os prognosticadores, e ele conta o sonho que ele teve, só que eles não puderam interpretar. No verso 9, ele manda, os magos chamam Beltesazar, chefe dos magos, que era o Daniel. Aí ele fala assim, no verso 9: ó Beltesazar, Beltesazar, chefe dos magos, sei que tens o espírito dos deuses santos. Ó Beltesazar, chefe dos magos, sei que tens o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Conta-me as visões do sonho que tive a sua interpretação. Ó Beltesazar, chefe dos magos, sei que tens o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Conta-me as visões do sonho que tive e a sua interpretação. Era assim, o rei continua a relatar o seu sonho. Então eu gostaria de a gente ler é interessante que a gente leia o sonho do rei, para que a gente entenda o final do capítulo 4. Então eu vou continuar lendo o verso 10. Era assim as visões do meu sonho. Quando estava na minha cama, eu olhava e via uma árvore no meio da terra, e ela era muito alta. A árvore cresceu e se fortaleceu, e a sua altura chegou até o céu, e era vista até os confins da terra. Sua folhagem era bela, e seu fruto era tanto que havia sustento para todos. Os animais do campo achavam sombra debaixo dela, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda criatura se sustentava dela. Tive essas visões no meu sonho, deitado na minha cama, e vi uma sentinela, um ser santo, descendo do céu. Ele clamou bem alto e disse assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco com as raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da grama verde do campo. Seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente de grama da terra como os animais. Seja mudada a sua mente, que deixará de ser humana, e lhe seja dada a mente de animal, até que se passe 7 tempos. Esta sentença é por decreto das sentinelas e por mandado dos santos, a fim de que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Eu, rei Nabucodonosor, tive esse sonho. Tu, Beltesazar, diz a interpretação, porque nenhum sábio do meu reino pôde me revelar a interpretação. Mas tu podes, pois tem o espírito dos deuses santos. Então até aqui, a gente vê, até o verso 18, nós vimos o relato do sonho do rei Nabucodonosor. Então a gente vai começar a ver agora, a partir do verso 19, algo bem interessante sobre
esse sonho do rei Nabucodonosor. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbaram. O rei então disse: Beltesazar, não te impressiones com o sonho, nem com a interpretação. Beltesazar respondeu: Senhor meu, seja um sonho contra os que te odeiam, e sua interpretação contra os teus inimigos. Então a gente vai ver aqui nesse verso 19 que Daniel, quando ouve e tem a interpretação, ele dá uma parada, ele fica perplexo por aquilo que haveria de acontecer. Mas o rei, ele diz para Daniel: não te impressiones com o sonho, nem com a interpretação. E quando lia essa parte, eu começava a pensar assim, que como é um rei poderoso, um monarca onde ele comandava uma grande nação, né, um grande império, ele talvez tenha pensado assim: tá tudo sob controle, só me diz o que vai acontecer, mas está tudo certo, como se nada pudesse afetá-lo, já que ele estava simplesmente olhando para aquilo que ele era, para aquilo que ele possuía, ou para aquilo, pelo poderio que estava diante dele. Então a gente começa a ver a partir do verso 20, eu vou ler também, e a interpretação do sonho que Daniel entrega ao rei. O verso 20: a árvore que vive, que cresceu e se fortaleceu, cuja altura chega até o céu, e que era vista por toda a terra, cujas folhas eram belas, e o seu fruto era tanto que havia sustento para todos, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Essa árvore és tu, que cresceste e te fortaleceste, ó rei. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o seu domínio até a extremidade da terra. E quanto a sentinela que o rei viu, o ser santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, porém deixai na terra o tronco com as raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da grama verde do campo, seja molhado pelo orvalho do céu, e se alimente da grama da terra, como os animais, até que se passe 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. É o decreto do Altíssimo, que é enviado ao rei meu senhor. Aí começa a interpretação do sonho. Verso 25. Tu serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer grama como os bois. Serás molhado pelo orvalho do céu, até que se passe 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres reconhecido que o céu reina. Portanto, aceita o meu conselho, ó rei. Abandona teus pecados, praticando a justiça, renuncia às tuas maldades, usando de misericórdia com os pobres, se quiseres prolongar a tua tranquilidade. Continue com a Bíblia aberta, que já eu vou ler os outros versículos. Então, queridos, a partir do verso 28, a gente pode ver e pensar que no período anterior o rei deve ter dito: vida que segue. Né? Se a gente até o versículo 28, até o versículo 27, a gente, até com conselho, com a orientação de Daniel, ele deve ter falado, como hoje em dia as pessoas: vida que segue. Nabucodonosor estava olhando somente para ele, olhando para si próprio,
pelo seu poder, pelo seu domínio, sua força, a sua grandiosidade. Mas a partir do verso 29 e o verso 30, a gente também tem, a partir do verso 29 e 30, a gente vai ver o desenrolar, o acontecimento daquilo e o cumprimento daquilo que o Senhor já tinha falado para ele. Eu vou ler o verso 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. O verso 29. Depois de 12 meses, quando andava no palácio real da Babilônia, o rei disse... Preste atenção, querido, nesse versículo. E olha como Nabucodonosor só olha para... Os olhos dele estão voltados somente para as coisas que ele tinha. E olha que no sonho, Deus já tinha falado para ele sobre ele reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre todas as coisas. E olha só a partir do verso 30. O rei disse: não é esta a grande Babilônia que edifiquei para a morada real? Pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? A gente olha para esse versículo, versículo 30, e a gente vê que ele está sempre colocando na primeira pessoa. Eu edifiquei pelo meu poder para a glória da minha majestade. E o que a gente pode observar aqui, até todo o conselho, toda a interpretação que Daniel deu a ele, quem estava habitando no centro do coração de Nabucodonosor, do monarca, era o eu. Ele estava voltado para ele mesmo. Os olhos dele estavam postos na grandeza dele, naquilo que ele era. E a partir do verso 31, começa a cumprir-se o sonho. O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, o reino te foi tirado. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será como os animais do campo. Te farão comer grama como os bois, e passado 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos homens e começou a comer grama como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram pelos como as penas de águia, e as suas unhas como das aves. E quando tudo começa a se resolver? A partir do verso 34. No verso 34, diz o seguinte: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração. O verso 35, e todos os moradores da terra são considerados nada, e ele age no exército do céu, e entre os moradores da terra, segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer que fazes. Então a gente vai observar que Nabucodonosor, enquanto estava olhando para ele mesmo, como no verso 30, quando ele estava com os olhos dele voltados somente para ele, ele não enxergava, ele só enxergava aquilo que ele era, a grandeza dele. Mas quando no verso 34, o texto diz assim: levantei os olhos no céu. Toda vez, querido, que a gente levanta os nossos olhos no céu, ao céu, né, a gente começa a observar a nossa pequenez. Ele começou a entender que ele não era nada. Mostrou exatamente qual era o tamanho real dele. E quando ele recupera a razão, duas coisas a respeito de Deus o impressionam.
A primeira coisa que impressiona ele está na parte B do verso 34, que diz assim: e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Aí agora, porque o seu domínio é um domínio eterno. Deus mostrou para ele, e ele pôde observar a questão que chama a atenção de Nabucodonosor, a eternidade de Deus. E imagino que ele começou também a ver a sua forma do tempo que dele ia passar. E Deus provou a ele: você não é nada, você é finito, mas eu sou eterno. E outra coisa que Deus mostra para ele está no verso 35, quando ele fala assim: os moradores da terra, vou ler um pouquinho antes, e ele age no exército do céu e entre os moradores da terra segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer: que fazes? O que Nabucodonosor viu aqui é a soberania de Deus sobre a vida dele, sobre a vida de toda a humanidade. Então, duas coisas nós aprendemos nesse sonho e nessa história do rei jactancioso. A primeira coisa é que quando nós estamos com os nossos olhos em nós mesmos, nós não reconhecemos a grandeza de Deus. Achamos que somos alguma coisa. Mas quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, a gente começa a observar a nossa pequenez. Nabucodonosor, ele pôde ver, entender a eternidade, que eu e você somos finitos. Nabucodonosor ficou na história, finito, mas que Deus é eterno. E também pôde entender que Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Deus não perde o controle de nada. Ele é soberano. Deus é soberano. E a gente pode tirar como lição, e Nabucodonosor também tirou, que a monarquia dele era limitada, que ela não duraria para sempre, e que o próprio império dele teria fim. Como se você vai à história e vê que a Babilônia teve o seu fim. Mas se a gente comparar com o Rei Eterno, a gente vai ver que ele vive para sempre, o nosso Deus vive para sempre. Ele reinará para sempre. Seu domínio é eterno e o seu reino é perpétuo. Somente ele é o Rei Eterno. Então, somente a ele pertence o reino, o poder e a glória para sempre, queridos. Entrando no ponto 3, que fala o Filho Eterno. Dá um pouquinho, avançado um pouquinho na sua Bíblia. Vamos para o capítulo 7 de Daniel. A gente vai observar na leitura do versículo 7, do versículo 13 e 14, que comparando com o capítulo 4, aquilo que lá no capítulo 4, verso 34, na parte B, onde fala o domínio eterno de Deus, e no capítulo 7, no verso 14, a gente também vai ver Daniel repetindo a mesma frase, os mesmos vocábulos, falando sobre o domínio eterno. Eu gostaria de ler com os irmãos, que nesse tema a gente vai falar sobre o Filho Eterno. O verso 13 do capítulo 7 diz o seguinte: Eu estava olhando as minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com filho de homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso e a ele foi levado. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e língua o servissem. O seu domínio
é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Viu? No capítulo 34, no capítulo 4, no verso 34, a gente leu sobre o domínio eterno. Deus, o domínio eterno. E aqui a gente tem uma característica nessa visão de Daniel muito interessante. Se a gente for olhar aqui na visão de Daniel, tem algo novo aqui. Tem algo que a gente tem que parar um pouquinho para a gente olhar com calma. Vamos ver quem está presente nessa visão. Primeiramente, a gente vai ver o Deus Pai. A minha versão fala, ele se dirigiu ao ancião bem idoso. Mas tem um asterisco que vai colocar lá como ancião de dias. Literalmente, ancião de dias. Então a gente tem a presença de Deus, o ancião de dias. E a gente também tem assim, vi que algo parecido, alguém parecido com o filho de homem. Logo Daniel, ele teve uma visão de alguém que tinha a aparência de um ser humano. Filho do homem. É assim descrito. Se a gente for ver o filho do homem, a partir do verso 14, o que ele descreve aqui em relação ao filho do homem? Olha assim, vinha nas nuvens do céu, no verso 13. Aí no verso... Aqui, ó, vinha nas nuvens do céu. Aí depois tem, ele foi dado domínio e glória e um reino para todos os povos, nações e línguas. Eu vou até consertar aqui, ler o versículo corretamente. E foi-lhe dado domínio e glória, o verso 14. E um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. O filho do... A gente vê aqui que o filho do homem, ele possui os próprios atributos de Deus. Embora seja um ser humano, ele compartilha a glória, soberania, eternidade do Deus Todo-Poderoso. Quem é o Filho do Homem? Jesus, 100% Deus, 100% homem. A gente vai observar lá que lá em Marcos, capítulo 14, 61, parte B, e 62, versículo 162, Jesus se identifica como Filho do Homem. E quando ele se identifica ao sumo sacerdote como Filho do Homem, ele está literalmente pensando em Daniel 7. No verso 61, diz o seguinte: ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu, Jesus. E o sumo sacerdote voltou a interrogá-lo, perguntando: tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então Jesus afirma ser igual ao Pai em glória, soberania e eternidade. Jesus Cristo é o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. A gente vê lá em Apocalipse 1, 17 e 18. Versículo 8, 17 e 18. E se a gente for observar, acontece a mesma coisa com o Espírito Santo, querido. O mesmo pode ser dito pelo Espírito Santo. Jesus prometeu enviar um Consolador que permaneceria com seus discípulos para sempre. Está lá em João 14, 16. Assim, o Espírito Santo é chamado de Espírito Eterno. Está lá em Hebreus 9,14. O atributo divino da eternidade pertence ao Pai, ao Filho
e ao Espírito Santo para sempre. Entrando no ponto 4, então no ponto 3 nós falamos sobre o Filho Eterno. Então os atributos de Deus são, como até li aqui no finalzinho, os atributos divinos da eternidade pertencem ao Pai, pertencem ao Filho e ao Espírito Santo. Mas agora chegou um ponto da nossa lição, que é o ponto 4, que tem como o seguinte título: quando o tempo não mais existir. Aqui, quando eu estava lendo a revista e estudando essa lição, eu fiquei pensando nessa frase, nesse título, nesse subtítulo, né? Quando o tempo não mais existir. E eu fiquei pensando, quando o tempo não mais existir, está ligado em duas situações: a morte eterna e vida eterna. Quando o tempo não mais existir, nem para mim e nem para você, o que daremos conta da nossa vida, da nossa alma? E eu fiquei pensando sobre isso. E a lição ela fala algo bem interessante em relação a esse subtema. Quando todos os atributos divinos têm implicações práticas para a vida diária. A eternidade de Deus não é exceção. Então ele divide em 2 pontos. O primeiro ponto, que ele diz o seguinte: porque Deus é eterno, ele é qualificado para ameaçar com condenação eterna. Deus ele viverá para sempre. Portanto, suas ameaças de aflição eterna devem ser consideradas com a máxima seriedade. O que nós temos entendido sobre? Será que a gente só tem estudado sobre vida eterna e não temos pensado sobre a morte eterna? Nós temos que são 2 coisas que nós temos que pensar. Jesus é a pessoa que mais poderia opinar sobre o inferno, além de qualquer outra pessoa na Escritura. Ele prometeu que quando retornar em toda a sua glória, reunirá diante do seu trono cada ser humano que já viveu para ser julgado. Lá ele proferirá uma sentença eterna sobre aqueles que não o amaram nem o serviram. A realidade do julgamento eterno depende da eternidade de Deus. Então, naquele grande dia do julgamento, o Senhor proferirá uma sentença eterna sobre aqueles que não o amaram e nem o serviram. O segundo ponto dessa lição, que é devido à sua eternidade, que Deus pode garantir a vida eterna. O mesmo Jesus Cristo que ameaça os ímpios com a punição eterna, promete a vida eterna. Todos os que creem no Cristo eterno receberão a vida eterna. A gente tem 2 domingos, nós falamos sobre isso. Eu falei sobre o Evangelho, e no domingo passado, na mensagem do domingo passado, o presbítero Fernando também falou sobre a questão da vida eterna, sobre a graça que nos alcançou e da maneira que estamos vivendo. No Evangelho de João, Jesus oferece o convite gratuito para a vida eterna. João 3,15 e verso 16. A razão de Jesus ter oferecido a vida eterna gratuitamente
é porque sabia que poderia cumprir a promessa. Sabia que, como é eterno, poderia garantir a vida eterna a todos que crescem nele. Então, querido, eu gostaria que você pensasse como está a sua vida. A gente chegou ao ponto da nossa lição, nós entendemos que Deus é eterno, que é um atributo que está ligado, uma característica ligada a todos os outros atributos. Todos os atributos, eles se conectam, e que Jesus, ele recebe esse atributo como Deus, como homem e Deus, 100% homem, 100% Deus. Recebe esse atributo, o Espírito Santo também, da eternidade. E é posto diante de nós a morte e a vida. O que vamos escolher? Viver uma morte eterna ou viver uma vida eterna com o Senhor? Eu gostaria de estar terminando a nossa lição lendo o que a revista diz aqui no finalzinho da página 13. Ela fala assim: a eternidade de Deus é essencial para a felicidade do céu. Os puritanos gostavam de dizer que a eternidade é a eternidade que faz o céu ser céu. Se houvesse alguma dúvida sobre a eternidade de Deus, então o céu seria cheio de pensamentos ansiosos, com os salvos perguntando: até quando duraria esse tempo aqui? Então, queridos, é a eternidade, como os puritanos dizem, a eternidade que faz o céu ser céu. A verdade é que Deus durará para sempre. A eternidade de Deus é um mistério que está além da mente mortal, mas não da nossa adoração. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como ele era no princípio e hoje e para sempre. Amém. Eu gostaria de estar lendo a aplicação da nossa revista. Deus é eterno. A salvação que ele concede também é eterna. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e desfrute, desde já, dessa salvação eterna. Então nós estudamos hoje que Deus é eterno, o atributo da eternidade de Deus, e que influencia todos os outros, está conectado com todos os outros atributos de Deus. Que nós possamos analisar a nossa vida, as nossas vidas nesse domingo de manhã. Ver e glorificar a Deus pela salvação, glorificar a Deus por ter o nosso nome arrolado no livro da vida. E se você ainda não abriu o seu coração com o Senhor, e o Senhor está aí à portinha batendo no seu coração, se o Senhor está te incomodando, abre o teu coração ao Senhor, deixa Ele fazer morada, deixa Ele ceiar contigo, e muito mais Ele fará sobre a sua vida. Vamos orar para terminar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de estudar a Tua Palavra e de estudar, Senhor, sobre a Sua eternidade. De entender que o Senhor é eterno, que o Senhor é soberano e que o Senhor tem domínio sobre todas as coisas. E que nossas vidas, Senhor, estejam cada dia no Teu altar, na Tua presença. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, queridos.